Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje para variar o que a gente vai ter? Comentário sobre o último episódio de Game of Thrones da sexta temporada, que foi o sétimo episódio. Então, roda a vinheta aí. Então pessoal, nesse último domingo teve o sétimo episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Antes de passar para vocês aí o comentário, uma análise do que foi o episódio, eu quero pedir aí para quem não se inscreveu no canal, se inscreva agora, para você continuar recebendo os vídeos aí que eu tô tentando colocar aí toda semana para vocês. Vídeos sobre Game of Thrones, vídeos sobre série, filmes que eu vejo e qualquer outra coisa. A gente monta um bloco Dan Responde também. Então se inscreva, deixe sua pergunta, seu comentário, seu like, compartilhe, beleza? Mas antes de começar a falar de Game of Thrones, eu quero primeiro mandar um abraço muito especial para uma colega minha chamada Miriam, namorada do Gustavo, mais conhecido como México, porque eles me deram um presente, pessoal, muito bacana. Eu preciso mostrar para vocês, é uma caixa, cara, muito bem feita. Tipo, ela decorou com todos vários esquemas geeks aqui da Marvel, Esquadrão Suicida. Então, ó, teve até o cuidado de colocar uns pezinhos assim, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó, tá vendo? Uns pezinhos bem bacana para não arranhar nenhum móvel. Então, ó, essa caixa aqui vai ficar aqui, eu vou deixar ela bem num lugar bem destacado aqui também. Então, meu muito obrigado. Se vocês quiserem acharam bacana, deixa um comentário aí comigo, que aí eu faço um intercâmbio aí com eles, né, com o México, tanto com o México quanto com a Miriam também. Então, muito obrigado, valeu mesmo pelo presente. Então, vamos falar de Game of Thrones, que é o que interessa, que provavelmente é o que vocês estão esperando que eu fale, né? Pessoal, esse episódio foi assim um episódio mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mas foi um episódio que já chocou logo no início. Por que chocou logo no início? Eu assisto sempre com uma galera, né, que já assiste Game of Thrones já faz desde se não me engano, da terceira ou da quarta temporada. E a gente sempre, todo mundo tá habituado com aquela aberturazinha depois do chiado da marca da HBO. E não teve. E a galera já, nossa, meu Deus, o que aconteceu, que não sei o que. E aí apareceu nada mais, nada menos do que o cão, Sandor Clegane. Então ele apareceu, ele retorna aí a Game of Thrones. Porra, e o cara já aparece logo carregando um tronco de árvore sozinho. Com a mesma cara toda feia pra porra, parece um baconzitos a cara do Sandor Clegane, mas vamos chamar ele do cão. Todo mundo tinha medo do cão, o cão tá de volta, todo mundo tá feliz porque o cão voltou, cara. Imagine o Henrique Cristo ouvindo falar isso, pelo amor de Deus. Então, aparece novamente o Sandor Clegane, ele não morreu, ele deixou lá, afinal de contas ninguém viu o corpo dele morto, né? Então, automaticamente ele foi largado lá pela Brienne e pela Arya lá, com o osso exposto na coxa, todo fudido, sem orelha e o caralho a quatro. Aparece um personagem novo, na verdade ele aparece de uma forma bem breve, que é o Septão, chama Meribaldi, me lembra Garibalda, né? Meribaldi, não lembra Garibalda lá do episódio Todo Mundo Odeia o Chris? Garibalda? É você mesmo? Ele apareceu e você vê que o coitado do cão, ele tava tentando ter uma vida normal, uma vida, né, tranquila e tudo mais. Aí depois que o pessoal introduz ele, né, aparece o personagem, aparece novamente o cão aí em Game of Thrones, já sobe a tão famosa abertura onde a gente vê as cidades lá, aquele quebra-cabeça todo de Lego lá. O arco envolvendo o Jon Snow, pessoal, praticamente foi ele tentando reunir tropas para auxiliar ele na retomada de Winterfell. Então sai em busca desses reforços, tanto o Jon Snow quanto a Sansa e o Senhor Sem Dedos, que é o Davos. Eles recebem recusa de alguns dos grupos lá do norte, que realmente apoiaram Robb Stark, que deu no que deu depois da porra do casamento vermelho. E o engraçado, pessoal, desse episódio é que ele vai num lugar que não lembro o nome, depois eu coloco aqui em cima pra vocês. E eles vão atrás, indo atrás de reforços, eles encontram a sobrinha do Joey Mormont, que é a Lyanna Mormont lá dentro de um castelo, e eles também vão pedir ajuda lá pra ela. Só que é engraçado, pessoal, dessa cena, que foi muito bacana a postura da garota de 10 anos que tá à frente lá do castelo. É tudo aquilo que a bosta do Tommen deveria ser lá em King's Landing e não é. Então, tanto o Jon Snow quanto a Sansa tentam falar com ela
Mas, porra, por estar vendo uma criança lá no comando, eles acabam não conseguindo. Porque a menina, porra, ela quer ser tratada como adulta. Então eles só ficam se humilhando e tomando na cara da garota de 10 anos. Ficam sem saber o que dizer no final das contas. Tanto que no momento entra o Davos e o Davos, cara, ele fala realmente, assim, francamente pra menina. Fala, ó, eu tô aqui, não esperava estar nessa posição na minha vida. Acredito que você também não acreditava ter que decidir por vida de homens, mas a gente tá aí, essa guerra é nossa e, a nossa guerra, você precisa entender que não são contra os humanos, são contra os mortos, os mortos estão vindo. E aí, automaticamente, eles criam lá uma sintonia entre eles e ela libera lá os 62 soldados para ajudar o Jon Snow. Cara, a gente não pode menosprezar pessoas quando a gente não tem ninguém. Então, cara, se são 62, cara, são 62, tipo, porra, não tem que ficar esperando 20 mil. Não adianta. Pega esses 62, Jon Snow, faz alguma coisa certa, cara, e vai pra luta, cara. No final do arco do Jon Snow, aparece assim, a Sansa com uma postura bem mais coerente e bem parecido mais com a mãe, que é a Catelyn. Não adianta ele pegar a porra dos homens que ele tem agora e ir querer retomar o Winterfell, senão eles vão todos morrer. Nisso ele, não, a gente tem que ir, a gente tem agora, a gente vai lutar com o que a gente tem. Lógico que a Sansa não se sente confortável com a situação e aparece ela escrevendo uma carta, já metendo lá o carimbo com o logo dos Starks, né, com o lobo. É bem provável, é quase certo que essa carta está endereçada lá para o Mendinho, que já se dispôs ali, né, já se colocou à disposição para reunir o exército do Vale para ir ajudar a Sansa aí na retomada de Winterfell lá pelos Starks, né? Mas acredito que seja, não é certeza. Aparece, pessoal, também nesse episódio os Greyjoy, tanto o Theon quanto a Yara. A Yara já aparece dando uma mamada na teta de uma mulher. Lógico, a gente já desconfiava disso e agora ela se mostra ainda mais homem da casa Greyjoy, já que o coitado do Theon perdeu a linguiça lá na mão do Ramsay. E é legal, pessoal, esse diálogo, porque ela, como sendo uma mulher forte, ela tá tentando e consegue, teoricamente, passar pro irmão, cara, que ele precisa voltar a ser quem ele era. Porque não adianta ele continuar com essa postura de cão assustado que ele ficou por conta das torturas que ele sofreu, porque não vai adiantar nada. Então corta o pulso agora se quiser, mas se você ficar do meu lado, ela menciona, você tem que voltar a ser a pessoa que eu conhecia, o Theon Greyjoy. E ele dá uma olhadinha pra ela lá e teoricamente ele se tocou que, põe o rabo entre as pernas daí desse cão arrependido, põe ele pra dormir e volta a ser quem você era, porque senão a sua casa não vai ter futuro em Westeros. Em King's Landing, pessoal, continua o blá 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 um pouco melhor, um pouco mais, assim, o pessoal agilizou um pouco mais o blá 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 do Alto Pardal. Lógico que o Alto Pardal quis aparecer, né, uma ponta de novo, ele conversando com a Marjorie lá, e ele deixa bem claro pra ela que tem aí receio sobre a segurança da avó dela. Eu não consigo imaginar, cara, essa velha tendo que andar lá nua na frente de todo mundo. Já basta a Melisandre, que teve que mostrar o nudes velha lá com o mamilo batendo no joelho. E imagina ver a avó da Marjorie, cara. Você não pode nem jantar antes de ver o episódio, cara. Deixa pra jantar depois. E aí ela, de uma forma bem simples, né, e bem categórica, ela vai conversar com a avó dela, junto com a irmã da Brienne, que parece um avatar, aquela mulher de tão alta, aquela que fica balançando o sininho lá. E assim, ela deixa bem claro pra avó dela, fala, ó, sai de King's Landing porque aqui não é seguro pra você. Volta lá pro Jardim Alto, que é a melhor coisa que existe. Ela, não, vou ficar aqui com você, não vou te deixar sozinha. Ela meio que dá uma torcida no dedo lá da velha, quase quebrou o dedo dela, porque a velha provavelmente deve ter reumatismo, osteoporose, essas coisas por conta da idade. Mas a velha se vê convencida e realmente acredito eu que ela vá lá pros Jardins de Cima. Antes dela ir embora, ela tá escrevendo uma pergunta, ela tá escrevendo um texto lá, a avó da Marjorie. Provavelmente é uma pergunta pro bloco Dan Responde, se você não deixou a sua ainda, pode deixar agora, que é o momento. O primeiro bloco, Dan Responde. Eis que surge a Cersei desesperada, falando, não, você não pode me deixar aqui sozinha, você tem que ficar aqui conosco, você... Sabe, a gente tá na mão dos pardais. Ela fala assim, ó, você tá sofrendo porque você é burra, eu tô sofrendo aqui porque você é burra. Então ela, estoura, só faltou levantar e dar um murro na cara da Cersei. E é isso que ela merecia mesmo. Então ela fica lá com aquela cara de jumento velho lá, sem saber o que fazer, mas tá sozinha. A única pessoa que ela tem lá do lado dela agora, malemar, é o Tommen, que é o rei bosta, e o Montanha, cara.
pra dar segurança, porque nem fala, ele fala, né? Em Corre Hill, pessoal, lógico, né? Tá lá, aparece o Blackfish, que é o Brynden Tully lá no castelo dele. E aparecem os filhos do Frey lá, ameaçando cortar a cabeça lá do Edmund, se ele não abrir lá as portas do castelo e entregar o castelo. O velho é crica, cara. O velho é crica e ele vai ser foda nesse final de temporada. Porque ele fala assim, quer cortar a garganta dele? Então corta. Quer enforcar ele? Então enforca, mano. Nisso aparece o Jaime Lannister junto com o Bro, que tava sumido aí já tem um tempão também. E eles falam, vocês precisam fazer tudo que vocês prometem. Então se vocês estão falando que vai cortar a garganta do cara, tem que cortar. Lógico, né, os caras não têm experiência, os caras são uns bosta mesmo, sabe? A frente do castelo tá parecendo uma favela, porque tá uma zona, sabe? Não tem organização nenhuma. Então isso já tira o Blackfish vendo aquilo, já tipo não leva os caras a sério, entendeu? Tanto que o Jaime fala, não, preciso negociar. Fala lá pro Blackfish que eu quero conversar com ele. Eles conseguem um encontro lá. E o Blackfish, cara, simplesmente humilha o Jaime Lannister. Na verdade, o Jaime Lannister está sendo humilhado desde o primeiro episódio dessa temporada, porque ou ele é o capacho da Cersei, ou tudo que ele faz, ele toma na cara. Se a gente for parar pra pensar nas temporadas anteriores, naquela temporada que ele perdeu a mão, falou como se tornou um regicida, teve até um lance de paquera ali entre ele e o avatar da Brienne, mas nessa temporada ele tá um lixo. E continua sendo um lixo, porque o Blackfish fala assim, eu queria, sabe, se você acha que a guerra terminou, a guerra só vai terminar pra mim quando eu não estiver em pé, cara. E ele fala, porra, mas por que você veio querer conversar comigo então? Ele falou, não, eu queria só saber com quem que eu negocio, ou com quem tá vai ficar na liderança do outro lado, e eu vendo você, Jaime, eu tô decepcionado, ou seja, toma, Jaime, ficou na mão dessa vez, cara. Aparece, pessoal, a gente não pode esquecer de mencionar a Arya. Tudo foi muito previsível na parte da Arya. Ela aparece negociando lá uma passagem para sair daquele lugar onde ela tá. E é o seguinte, quando ela tá lá vendo a ponte lá, se não me engano a cidade é Bravos, lá onde tem aquela estátua da espada quebrada, ela tá dando uma olhada lá e eis que vem a caminho dela uma velhinha. Todo mundo já sabia que aquela velhinha era o Diabo Loiro que ia lá tentar matar ela. Ela passa a espada lá, uma faca na barriga da Arya e dá 2 facadas na barriga da coitada. Só que não são 2 facadas simples, pessoal. A primeira facada, beleza, a segunda facada ela até torce a faca, para não fechar mesmo o buraco. E o que a Arya faz? Ela dá uma cabeçada para trás, se joga no rio, que ela tava lá em cima de uma pontezinha, e a Diabo Loiro fica lá vendo para ver se ela boia ou se ela aparece, que porra que acontece. Só que, eu não lembro bem, mas se não me falha a memória, a Arya pulou com a faca enfincada na barriga. No final das contas, a Arya vai lá, consegue sair por tipo uma beira de esgoto lá, com a barriga já sangrando pra caralho, e começa a caminhar lá na cidade, jorrando sangue pra tudo quanto é lado. Não sei, cara, não faz sentido, porque se a gente for lembrar de Dorne aqui, uma das víboras do deserto lá, matou um puta gigante lá, um guarda lá do reizinho lá de Dorne. Cara, com uma facada nas costas, ela tomou 2 e ainda foi se jogou na água. Então vamos ver o que vai desenrolar por aí. Existem as teorias que até a própria Diabo Loiro seja a Arya, mas daí a gente deixa pra depois pra comentar. E fecha o episódio, pessoal, novamente com o cão. Em um momento do episódio, né, no primeiro lance que aparece a retomada do personagem, aparece uma galerinha da Irmandade Sem Bandeira lá, querendo saber que porra que tava acontecendo ali, que eles estavam batendo prego, subindo laje, o caramba. E eles falam, não, a gente não quer nada, a gente não tem o Meribaldi, né, a Garibalda, ele fala, a gente não tem ouro, a gente não tem prata, a gente não tem armas, então, pô, a gente só quer construir aqui e rezar pra Deus, cara. E ele deixou bem claro, falou, fiquem ligeiros porque a noite é escura e é cheia de terror, que é exatamente o lema lá dos sacerdotes vermelhos, né. Isso o cão tá lá quebrando umas lenhas lá pra fazer uma fogueira, sei lá que porra que ele tava fazendo, capinando, e escuta uma gritaria. Quando ele volta, galera, pro vilarejozinho lá onde ele estava, cara, tá todo mundo morto. Todo mundo morto, inclusive o Garibalda que tá lá enforcado lá, roxo, com o olho estufado, tá bem da hora a maquiagem. E aí ele já fica insano, né? Ele já vai lá, arranca o machado do toco de madeira lá e provavelmente ele vai atrás agora em busca de vingança. Despertou o cão que existia no cão. Então, pessoal, existem algumas teorias, né? Eu tô torcendo para que esse seja o primeira engrenagem aí pra gente ver novamente a Catelyn Stark como a Coração de Pedra. Existe essa possibilidade, não é certeza,
mas a gente sabe que nos livros ela matava todo mundo enforcado, todo mundo que tinha alguma ligação com os Lannister, e principalmente agora sabendo que os Pardais e os Lannister são só por conta da cagada lá do Tommen em Kingsland, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos aguardar o próximo episódio, que já é o 8º episódio. Tá acabando a temporada, então esse 8º, 9º e o 10º devem ser episódios fodásticos. Então vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, deixa uma pergunta aí no bloco da Responde. Pode ser de Game of Thrones, pode ser de qualquer outra coisa, pode ser sobre a minha vida pessoal, pode ser se vocês quiserem ver um boneco desses daqui de perto, pode me falar, deixa o comentário aí a pergunta e ó, até a próxima.